E aí, pessoal, meu nome é Kevin. Eu estou aqui com a Gabi para apresentar o trabalho do Sistema de Tempo Real. Esse trabalho ele basicamente consiste na medição do tempo de comunicação entre duas máquinas que vão trocar mensagens aí que variam de 64 até 1024 bytes de tamanho do pacote. Então, para cada um desses tamanhos, a gente vai estar realizando 30 testes para perceber aí como é que esse tempo de comunicação varia com a variação do tamanho dos pacotes. Então, indo aqui para nosso programa, inicialmente a gente tem um client. Aqui de início a gente vai ter a declaração das variáveis, os structs necessários aí para a criação do nosso socket. Algumas variáveis mais específicas são um vetor aqui, que vai armazenar os tempos de processamento do loop, uma variável aqui para desvio padrão e uma para calcular a média. A gente também vai ter aqui uma variável que armazena o tamanho de bytes, que a gente vai querer utilizar para o teste, e um char aqui que vai armazenar a pergunta que o cliente vai enviar para o servidor. Em seguida a gente tem a criação do socket, e a gente vai ter aqui um char que vai justamente armazenar a resposta que vai ser recebida pelo servidor. Então, dentro do loop, a gente vai ter um getTimeOfDay e lá ao final outro, no caso um vai analisar o tempo de início e de fim, e a diferença vai nos entregar aí o tempo de cada loop. Então, no caso do cliente, a gente vai ter aqui inicialmente o send_to, onde ele vai enviar a pergunta para o nosso servidor, e logo em seguida a gente vai ter o receive_from, onde ele vai, no caso, receber a resposta do servidor, né? Então aí vai ser a execução básica, ele pergunta esperando uma resposta, e aí vai ser coletado o tempo de processamento e vão ser calculados aqui a média e o desvio padrão. Então a gente fez aqui algumas funções para facilitar esses cálculos e do cliente é basicamente isso. No servidor, assim como no cliente, a gente vai ter aqui as variáveis de início para criar nosso socket. De diferente aqui a gente só tem, no caso o char, que ele vai entregar uma resposta em vez de uma pergunta, né? Aí é um pouco diferente a mensagem. E no mais é igual, a gente vai ter a criação do socket do servidor e enfim. Aqui no nosso while, que é a parte realmente mais diferente do cliente, a gente vai ter esse while aqui executando enquanto houver comunicação com o cliente. Então, enquanto o cliente estiver mandando pergunta, o nosso servidor ele vai estar respondendo. Então, diferente do cliente que começava com send_to, o nosso servidor ele vai começar com receive_from, porque primeiro ele vai receber uma pergunta, no caso aqui, e em seguida ele vai aqui chamar o send_to para enviar a resposta para o cliente. Então, aqui vendo isso na prática, a gente primeiro aqui vai ligar no servidor e ele vai ficar esperando uma resposta, uma comunicação. Então, quando a gente executar nosso cliente, ele vai enviar 30 perguntas e ele vai responder 30 vezes o servidor. E o cliente aqui vai nos informar as informações de média de processamento e desvio padrão para esse teste aqui. Então, a gente vai fazer esse teste para os diferentes tamanhos de pacote e vai analisar os resultados. Então, agora eu vou explicar um pouquinho sobre como nós fizemos a coleta dos dados, com base no código explicado anteriormente. Nós fizemos basicamente, foi proposto na atividade, que foi utilizar 5 tamanhos de pacotes diferentes, 64 bytes, 128, 256, 512 e 1024, e para cada um desses tamanhos de pacotes, fazer 30 medições. Então, ao fim das 30 medições, nós pegamos a média e o desvio padrão de cada para cada um desses pacotes. E aqui, inicialmente, nós deixamos no computador 1, com o cliente e o servidor na mesma máquina, e pegamos a média dos tempos no computador 1, tempo de processamento, e o desvio padrão desses tempos. E nós colocamos eles em 2 gráficos, o gráfico com o tempo de processamento e o gráfico com o desvio padrão. E podemos observar aqui que o tempo de processamento ele vai aumentando conforme o tamanho do pacote aumenta. Do mesmo modo aconteceu no computador 2, que também fizemos da mesma maneira, o cliente e o servidor no mesmo computador, e apesar de o tempo ter sido um pouquinho menor, continuou com o mesmo comportamento, de aumentar o tempo de processamento com o aumento do tamanho do pacote. Aqui também tem um gráfico para o desvio padrão em relação ao tamanho do pacote. E, por fim, fizemos o teste enviando a mensagem do computador 1 para o computador 2. Com o cliente no computador 1 e o servidor no computador 2. E os tempos foram um pouquinho diferentes, um pouquinho maiores, mas continuaram com o mesmo comportamento de aumentar à medida que o tamanho do pacote aumenta, apesar da diferença significativa no aumento, tanto do tempo quanto do desvio padrão. Em seguida, nós medimos o tempo de comunicação, como foi proposto na atividade, e utilizamos a fórmula que estava descrita lá,
que era o tempo total igual a 2 vezes o tempo de processamento 1, mais tempo de comunicação, mais tempo de processamento 2. Esse tempo total seria o tempo para enviar de uma máquina para outra. E aí, para achar o tempo de comunicação, é só isolar o TC nessa fórmula, que foi o que nós fizemos aqui. E obtivemos o tempo de comunicação para cada um dos tamanhos de pacote. Podemos observar o comportamento desses tempos aqui no gráfico, em que aqui tem o tempo de comunicação e aqui o tamanho do pacote, e seguiu com o mesmo comportamento dos anteriores, né, que foi de aumentar com o aumento do tamanho do pacote. E foi esse o nosso trabalho, espero que tenham gostado.